Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula, só que nesse exato momento nós vamos começar a fazer a série dos 4 capítulos acerca do que nós já trabalhamos nesse bimestre e vai ser bem conciso porque nós já vimos isso na sala de aula, então vai ser uma revisão bem concisa. E outra, esse assunto ele já foi gravado. Você procurar, estou montando as revisões, aula a aula, e as aulas em slide. Então, o conteúdo completo, mais didático, até devagar literalmente, está lá nos slides. Que aí você dá para parar, se você não estiver acompanhando, estiver com áudio ruim, alguma coisa, você para, diminui o áudio e acompanha pelo menos os slides, porque os slides é que está o centro do conteúdo em que nós já estudamos. Vamos começar então o capítulo 1, Mundo Moderno e o Renascimento Cultural. Nós vimos então uma transição do sistema do feudalismo e que vai adentrar então o período do Renascimento Cultural. Então, o sistema agrário perde força, ok? Perde força e a população vai passar por uma mudança de mentalidade. Entre os séculos 10 e 14, nós temos então 3 elementos. Aumento da produção agrícola. Com isso, você vai ter o aumento da população e um comércio. Crescimento dos centros urbanos. Criação das cidades do Ocidente. Ampliação das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente em decorrência das cruzadas. No século XIV ao século XV, nós também temos 3 elementos. Crise da agricultura, gerando fome entre a população. Surgimento de doenças como a peste negra, do qual matou um terço da população da Europa. E ocorrência de guerras e revoltas populares. Ou seja, nós vemos que entre o século X e XIV, a sociedade cresceu, o comércio cresceu, a alimentação cresceu, ou seja, a produção, se aumentou a produção, vai aumentar o consumo. Entre os séculos XIV e XV, nós vemos que a Europa está passando por dificuldades. Com isso, então, é uma oportunidade de entrar o período que nós chamamos de modernidade, que foi a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O que marcou? A queda de Constantinopla em 1453 foi o marco definido por historiadores como início da Idade Moderna na Europa. A passagem do pensamento, ou seja, o intelecto, aquilo que eles viam e percebiam do seu mundo, o pensamento medieval para o moderno, não ocorreu de um dia para o outro. Entre os séculos XV e século XIII, ocorreram mudanças culturais, políticas, econômicas, religiosas e intelectuais no continente europeu. Com isso, as mudanças estão na valorização do indivíduo, a retomada da cultura clássica greco-romana, o rompimento com a unidade da Igreja Católica, a crença no pensamento científico, a centralização do poder real, a expansão marítima e as conquistas de terras desconhecidas. Então, esses fatos ele vai acontecendo de tempos em tempo. O homem está mudando, buscando, ampliando a sua visão e atuação no mundo. E dentro desse contexto vai surgir, então, a palavra humanismo. O que é o humanismo? Foi um movimento que propiciou a renovação nas artes, nas ciências, nas letras. Entre as características do humanismo estão o rompimento com a visão teocentrista e o questionamento da igreja. Ou seja, a sociedade tinha que seguir tudo aquilo que a igreja falava. Deus estava no centro, tudo tinha que ser em volta de Deus, só que quem determinava isso era o Papa,
quem determinava essas questões era o clero da igreja. Então, o homem vai romper com essa visão. A defesa do livre pensamento é a valorização do ser humano, ou seja, capacidade de argumentar com tudo aquilo que está ao seu redor. Vocês não precisam falar para nós o que é isso, pois eu estou vendo e consigo interpretar. O que é isso? A resposta não está com a igreja, a resposta não está com o clero, a resposta está naquilo aonde eu vou chegar, está nas minhas ações que eu vou buscar para obter a resposta. A retomada do humanismo da antiguidade, de acordo com Protágoras, filósofo da Grécia Antiga, o homem é a medida de todas as coisas. Ok. E aí nós vamos ver o renascimento. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra renascimento significa renascença, ou seja, buscar algo, ou seja, aparecer algo que já existiu. Ele está renascendo, ele está reaparecendo. E a renascença, então, é um ato ou efeito de renascer, uma questão de vida nova, movimento artístico científico do século XV e XVI que pretendia ser retomado à antiguidade clássica. A crise do feudalismo desencadeou transformações na sociedade europeia que deram início ao processo de renovação de ideias e de pensamentos. Houve o resgate de valores da antiguidade clássica e também o desenvolvimento de uma nova visão de mundo. A Península Itálica foi aonde foi o berço do Renascimento, o berço das transformações, riqueza de material e herança do mundo clássico. A Península Itálica é considerada o berço do Renascimento cultural, ou seja, o local da origem do movimento renascentista. Na época, a península estava dividida em cidades independentes, cada um com seu governo próprio. O Renascimento iniciou-se nas cidades mais ricas da região, como Florença, Gênova, Veneza e Milão, ou seja, grave essas 4 cidades. Florença, Gênova, Veneza e Milão são as 4 principais cidades porque eram ricas, ok? Características comuns que favoreceram o desenvolvimento do renascimento nessas cidades. Eram bem localizadas geograficamente. Controlavam as rotas marítimas entre as cidades, cobravam pedágio. Eram habitadas por burgueses, ou por uma burguesia forte e enriquecida. Os nobres da Igreja Católica também patrocinavam os artistas, como Rafael, Sanzio, Sandro Botticelli e Michelangelo. Ou seja, é uma cidade onde tem recursos financeiros, e também recursos naturais, porque o porto nessa península era um grande volume de entra e sai de embarcações, era como se fosse o centro marítimo dessa região, que dali chegava-se e saía as embarcações. Com isso, o comércio é forte, a importação e a exportação é forte, então você tem uma moeda, ouro, especiarias ocorrendo nessas cidades. O vestígio do Império Romano na região se tornara a inspiração para os artistas, vistos que esses elementos faziam referência a um passado rico e glorioso. Ok, então nós temos as características do movimento renascentista, que são 4. Nós temos 1. Antropocentrismo, 2. Individualismo, 3. Razão, 4. Hedonismo. Ou seja, no antropocentrismo, o ser humano estava no centro de tudo. A valorização do que estava relacionado ao homem. Ou seja, o homem agora é que vai ditar as normas, o homem agora é que vai comandar como o mundo tem que se comportar. Individualismo. Cada ser humano é único, ou seja, ele é único na sua essência, okay? Material, física, único no seu modo de pensar, intelectual, único na sua forma de agir por aquilo que ele vê, a razão, e tem os seus julgamentos próprios. Seria bom se nós hoje respeitássemos, né, o individualismo de cada um. Parece que isso está caindo em desuso. Nós temos a razão.
Principal diferença entre o ser humano e os demais animais relaciona-se à criatividade, inventividade, racionalidade, que influenciou as artes como perspectiva e o chiaroscuro. Ou seja, eu já falei que o homem ele é um ser transformador do seu ambiente. Se nós formos nos extremos polos, Polo Norte, Polo Sul, tem pessoas morando lá, trabalhando lá nesse exato momento, porque ele conseguiu criar meios para viver um ambiente onde ele não conseguiria sobreviver sem a criação, ou seja, sem a modificação. O ser humano é um ser transformador do seu ambiente. Tanto é que eu estou gravando essa aula aqui, ou seja, por que eu estou gravando essa aula? Por que você está assistindo essa aula? Só você parar e pensar um pouco. Porque a tecnologia, a razão, a busca do conhecimento, ela está sempre num processo de evolução, de auto se transformar. Ok? E temos então o hedonismo, prazeres relacionados aos 5 sentidos. A apreciação de uma bela paisagem ou de um alimento, por exemplo. Ok, então temos esses valores culturais, temos os valores de características humanas e também temos os valores no sentido científico. O que é o renascimento científico? Ou seja, se o homem está aplicando a razão, o raciocínio, o intelecto, claro que se ele é um ser transformador do seu ambiente, a ciência vai passar pelo processo de transformações diárias. Ou seja, você coloca a razão, mais a curiosidade, mais a observação, mais a experimentação. Com isso, então, a ciência ela se modifica, ela se transforma. A junção desses elementos proporciona novas descobertas científicas, como a teoria do heliocentrismo e o avanço na medicina, que foram resultados dos estudos da anatomia. A expansão do Renascimento ela vai se espalhar por toda a Europa e depois da Europa para o mundo. Nós temos, então, alguns artistas renascentistas da Península Itálica que exerceram influência sobre as outras regiões. Dante Alighieri, Nicolau Maquiavel, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Michelangelo, ok? São os que mais marcaram, que produziram, que impactaram a sociedade. As mudanças na arte, na ciência, religião e política ocorreram essencialmente na Europa. Conheça alguns dos principais artistas renascentistas. Então, na Inglaterra, nós tivemos William Shakespeare, na França, François Rabelais. Em Portugal, tivemos Luís Vaz Camões. Na Espanha, tivemos Miguel de Cervantes. Nos Países Baixos, nós tivemos Jan van Eyck. Okay? Modernidade europeia para o Novo Mundo. Ao conhecer as outras regiões do mundo, como a América, os europeus acreditavam que o próprio mundo de viver era superior aos outros povos recém-encontrados. Esse pensamento vinha de encontro das ações de conquistas que seguiram no território americano. Com isso, então, senhores, nós tivemos graves conflitos que ocorreram com a expansão marítima europeia. Por exemplo, quando o europeu chega na América e vê o índio nu, no sentido da natureza humana, eles se julgavam melhor do que a cultura índia, por exemplo, a cultura dos povos indígenas. A religião do homem europeu teve conflito com as regiões locais por onde ele passaram. Isso ocorreu na América, ocorreu na África, ocorreu na Ásia, ou seja, onde o homem europeu chegou dentro desse contexto, ele sempre olhava o diferente como inferior. Eles consideravam que os índios e os negros nem alma tinham, que deveria se converter ao cristianismo da Igreja Católica para poder alcançar o reino dos céus, entre outros fatores
que nós veremos em outros capítulos. Então, senhores, aqui é uma aula bem resumida para que você possa lembrar. Lembrando que nós temos a aula em slide, não esqueça. Lá está completo, lá você pode dar pausa, você pode fazer as suas anotações. E até a próxima aqui no espaço Estude Jovem.